Vamos lá. Existe uma batalha jurídica de altíssimo risco acontecendo agora e que pode mudar completamente a forma como os ativos imobiliários são gerenciados aqui no Brasil. A gente precisa entender o que está em jogo com essa decisão do Supremo sobre o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Olha só, a resposta para essa pergunta, que parece tão simples, ela está bem no centro de um conflito gigantesco entre contribuintes e as prefeituras. E o Supremo Tribunal Federal está prestes a dar o seu veredito sobre o assunto. Então, para a gente entender tudo direitinho, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos passar por cada um desses 5 pontos para destrinchar esse tópico tão complexo. Ok, vamos começar pelo que está acontecendo agora. A notícia do momento. Uma decisão que é absolutamente crucial do STF, conhecida como tema 1348. Ela está bem ali, no horizonte. Anota aí, entre os dias 20 e 27 de março de 2026, a Corte vai decidir uma questão fundamental. A imunidade de imposto na transferência de imóveis vale mesmo quando a principal atividade da empresa é justamente do ramo imobiliário? O mais interessante é que o centro de toda essa briga, na verdade, coloca uma proteção da Constituição de um lado e o interesse dos municípios de arrecadar impostos do outro. Funciona assim. A Constituição Federal garante imunidade de TBI quando um imóvel é usado para formar o capital de uma empresa. Simples, né? Só que tem uma cláusula de exceção que diz que essa imunidade não vale para companhias do setor imobiliário. E é exatamente nessa ambiguidade que mora toda a batalha jurídica. Ou seja, o ato de capitalizar uma empresa com um imóvel lá no início, na sua criação, é sempre imune, não importa qual o tipo de negócio? É essa a grande questão. O que os especialistas apontam é que muitos municípios, na prática, estão distorcendo o entendimento anterior do Supremo, lá do tema 796. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes chegou a indicar que a secessão valeria só para reorganizações da empresa e não para a integralização do capital inicial. Mesmo assim, a cobrança continua e isso está gerando uma insegurança jurídica enorme pelo país. Para a gente ter uma dimensão do que realmente está em jogo, precisamos olhar para uma estratégia financeira que se tornou muito popular, a holding familiar. E essa planilha aqui ilustra perfeitamente o poder dessa estratégia. Dá uma olhada. Num caso de inventário, os custos totais poderiam cair de mais de R$ 700 mil para apenas 101 mil. É uma redução drástica nos impostos e é por isso que as holdings são uma ferramenta tão importante no planejamento patrimonial. E não é só economia de impostos, viu? Essas estruturas oferecem benefícios importantíssimos, como a proteção dos ativos e uma sucessão muito mais organizada. Elas realmente se tornaram um pilar na gestão de patrimônio. Mas, agora, vamos falar de uma ameaça que é, talvez, muito maior e que paira sobre todas essas estratégias: a nova e gigantesca reforma tributária do Brasil. De forma bem simples, a reforma vai consolidar 5 impostos supercomplexos sobre o consumo em apenas 2 novos impostos sobre valor agregado. Isso por si só já muda fundamentalmente todo o sistema. Só que o ponto mais crucial da reforma é a introdução do chamado princípio do arm's length. O que isso quer dizer? Basicamente, que transações entre partes relacionadas, como uma pessoa e a sua própria holding, por exemplo, precisam ser avaliadas a preços de mercado, como se fossem negócios entre duas empresas sem nenhuma ligação. E isso, gente, muda completamente o jogo para as holdings. A partir de agora, as autoridades fiscais passam a ter o poder de impor uma tributação com base no valor de mercado, mesmo em transações que são internas. Certo, então agora vamos juntar as duas pontas. De um lado, o caso do ITBI no Supremo e do outro, a reforma tributária. É hora de conectar os pontos para enxergar o cenário completo. Essa frase resume tudo. O poder de determinar o valor de um ativo está mudando de mãos, saindo do contribuinte e indo para o governo. E isso aumenta, fundamentalmente, o risco fiscal de todo mundo. O que a gente está vendo é uma convergência de riscos. Vários fatores se juntando e desafiando diretamente a viabilidade financeira daquelas estratégias tradicionais de proteção de ativos que conhecíamos. Por isso, essa decisão do Supremo sobre o ITBI é tão importante, porque ela vai ter um efeito vinculante, ou seja, vai valer para todo mundo. Ela vai criar um padrão nacional, seja trazendo segurança jurídica para os contribuintes ou, no outro cenário, dando um sinal verde para os municípios aumentarem a arrecadação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Com tantas regras fiscais novas e com o Supremo prestes a bater o martelo, o planejamento patrimonial que existe hoje está de fato preparado para o futuro? O cenário está mudando muito rápido e se antecipar nunca foi tão essencial.